Fala, impressionador! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no YouTube. Eu sou o Yuri e hoje vamos ver como melhorar a sua compreensão do inglês com técnicas infalíveis de listening, ou seja, técnicas para você ouvir melhor e compreender melhor. Bem, antes de qualquer coisa, quero lembrá-los que o material dessa aula está disponível gratuitamente para vocês baixarem aqui abaixo na descrição do vídeo. Então corre lá, baixa para você já ter esse material e poder continuar estudando também fora aqui dessa aula. Também não esqueça de se inscrever para o canal, dar aquele like, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também possam evoluir no inglês assim como você. Bem, antes de qualquer coisa, o que é o listening de verdade? O que estamos falando de listening? Bem, pensa que o cérebro, nesse processo de aquisição de uma nova língua, ele precisa receber muito inglês mesmo, que você consiga entender com contexto, tá? Você não precisa entender tudo, mas o suficiente para captar a ideia. Então, vamos pensar assim numa dica prática, tá? Óbvio que é difícil a gente ter assim calcular quando você está ouvindo, mas você tem uma ideia, né? Comece ouvindo coisas ali que sejam pelo menos 70% compreensíveis, tá? Então, você entender, a partir de 70, então 80, 90 é uma faixa ideal, óbvio, mas nessa faixa você consegue adquirir o idioma de forma gradual, porque você está entendendo do que se trata, mesmo que você não entenda tudo que está sendo dito, tá? E realmente, se você está entendendo tudo, você não está evoluindo. Então, pensa assim, se você está entendendo 100%, não vai te servir de muito. Você está praticando, ok? Mas você não está aprendendo algo como um todo. E se você não entender nada, vamos dizer, nem 10%, está no 0, 20%, é muito pouco para você poder compreender as coisas, tá? Então, é sempre bom ter essa faixa ali como um ideal do que você precisa para compreender, para poder adquirir o inglês. Pensa que você treinar o seu listening é como se você estivesse realmente treinando o seu ouvido de uma forma nova, tá? Porque você vai escutar sons que não necessariamente são sons que você já está acostumado, então talvez sejam sons completamente novos. Há alguns que podem ser que você já conheça, mas estão colocados de outra forma, então maneiras de você poder evoluir nesse listening. Vamos pegar um vídeo curto de um tema que você goste, tá? Que é melhor. Quando você gosta do processo, é melhor, é mais fácil, é mais prazeroso, tá? É bom você se divertir também, não é você pensar, meu Deus, toda hora neurótico ali, tem que estudar. Calma, você também tem que se divertir no processo. Então, pega algo que você gosta. Eu sempre recomendo vídeos mais curtos, então seja um episódio de uma série que você gosta e você já conheça a narrativa. Se você já conhece a narrativa, é mais fácil. Ou às vezes até um vídeo curto. Aqui no YouTube mesmo pode ser um vídeo de um tema X que você gosta, não importa qual seja, tá? Não importa se é costura, se é cozinha, se é sobre carro, se é sobre videogame, não sei, algo que você já tem afinidade, que você já sabe do que se trata. E tenta, logo de cara, tenta ouvir sem legenda, tá? Faça esse exercício, tá? Obviamente, você não vai ficar nisso, porque só ouvir sem legenda logo de cara realmente é muito desafiador. É só para ter aquele primeiro gosto. Para o pessoal que não gosta de ter essa experiência, né, no fim das contas, eu acho ela divertida. É legal pegar e ouvir e ver esse vídeo que você já entende o que é sobre, com legenda só que em inglês. Yuri, eu não entendo nada. Calma. Para aquelas pessoas que não entendem nada mesmo, que realmente tem uma dificuldade, está muito aprendendo, eu recomendo que pegue uma coisa muito simples, mais simples mesmo possível. Às vezes um filme, um trecho de um filme, de um desenho animado que você já conhece. Se for o caso, até assista aquilo com o som em inglês e a legenda em português, primeiramente. Mais uma segunda vez, coloque a legenda em inglês, tá? Então, veja, vai vendo assim quais palavras você não conhece. É bom ter esse duplo referencial, tanto o sonoro quanto o visual, né? Você está lendo a legenda, então você também vai conectando uma coisa a outra, tá? Faça isso, se for o caso, faça uma primeira vez, faça uma segunda vez, repita o processo. A ideia é que realmente, quando você está aqui colocando de uma forma ativa, você está fazendo um listening ativo, você está focado naquilo. Então, faça, que seja, pega uma receita, sei lá, fazer um bolo que você já sabe de cor e salteado. Você vai ver que aquela receita, ela vai ser meio óbvia para você. Você não está ali para aprender a receita, você já sabe a receita. Ou sei lá, você vai fazer ovos, você já sabe fazer ovos. Você está vendo a pessoa mostrando como é o passo a passo de como produzir aquela receita, como fazer aqueles ovos, sendo que você já sabe. No fim das contas, o que você está pegando você está adquirindo o idioma de uma forma consciente, vendo aquilo acontecer, mas também inconscientemente. Você vai pegando no duplo processo. E ainda diria que num terceiro passo, você ouça novamente e até faça essa comparativa agora sem legenda para ver quanto você captou em relação ao que você viu anteriormente. Então é bom até ver esse progresso, no mini, assim, curto espaço de tempo, se for ver, você percebe que há já uma diferença naquela adaptação. É óbvio que isso por si só não vai fazer agora, então só basta assistir um vídeo ali por 10 minutos e resolveu tudo. Não, isso é uma prática, tá? Isso é uma prática que requer uma certa constância, e aqui é uma forma que realmente não só você tem como se divertir no processo, mas também você vai vendo a evolução ao longo do caminho.
cria uma rotina de listening. Então, não importa, assim, porque tem um ponto que às vezes o pessoal fica assim, meu Deus, tem que parar, fazer isso. Não necessariamente. Você tem tanto a escuta ativa quanto uma escuta mais passiva. A gente já vai chegar nesse ponto, tá? Mas pensa que numa rotina de listening, você pega, assim, podcasts, um audiobook, pega em momentos da vida que você vai ter que fazer uma outra tarefa. Então, por exemplo, você está dirigindo para o trabalho, às vezes está lavando uma louça, está limpando uma casa, está malhando na academia. Eu, quantas inúmeras vezes já fiz isso com outras línguas, outros idiomas, também assim, o francês, quando eu queria pegar coisas e treinar meu ouvido novamente para a língua, eu pegava e ficava ouvindo podcast enquanto limpava uma casa, enquanto malhava, por até mesmo ter, às vezes não estou assim 100% prestando atenção, e está tudo bem, tá? Não é sempre que você está ali, é mais para você também ambientar e habituar àqueles sons. Você, de certa forma, você vai captando, você vai fazendo o seu ouvido estar mais acostumado com aqueles sons, quanto mais exposto você tiver a esses sons. Então, é um processo que, sim, você tendo aquilo numa rotina ali, uns 15 minutos, 20 minutos, todo dia, ajuda e muito, tá? Então, como a gente comentado também, os vídeos curtos, tanto aqui no YouTube, que temos os shorts, ou às vezes tem alguns vídeos mais curtos, aqui de 2, 3 minutos, ou até mesmo os Reels, pega o pessoal, pode até ser dos gringos falando sobre alguma temática, alguém que você gosta de seguir, com um áudio em inglês, né? Com um áudio 100% inglês, às vezes vai estar ali a legenda em inglês, o que é ótimo também, para você poder treinar isso de uma forma, às vezes, você está ali, já que está gastando seu tempo na internet, por que não usar também para algo mais produtivo, né? E as músicas em inglês, incansáveis, quantas canções nessa vida eu não ouvi. Obviamente, quando eu era menor, eu pegava, enfim, era CD e pegava até a letra, né? No fim das contas, vinha com CD. Mas hoje em dia é muito mais facilitado. Você tem as plataformas para ouvir que você tem já letra nelas. E se for o caso, você tem internet com a letra para essas canções, para você também poder praticar. Porque no fim das contas, é bom você cantar, não só para se divertir, mas porque aí você, quando você vai falando, isso também aguça o seu processo de escuta. Uma coisa está interligada à outra. Tá, então escolha sempre temas que você gosta e não fique só estudando, ali estou estudando toda hora, ficar só com essa coisa de ansiedade, pressa, que tem que aprender, tem que aprender. Você vai aprender, você está aprendendo quando você está treinando. Confia no processo. A coisa funciona dessa maneira. Não é simplesmente, meu Deus, é para ontem. Calma, tá tudo bem. E colocando essa diferenciação entre o que é o listening ativo e o passivo, né? Essa escuta mais ativa e passiva. Então pensa que o ativo seria quando você senta, vamos pegar assim, que você vai prestar atenção total no vídeo, no conteúdo que você está vendo ali, como a técnica inicial que a gente tinha falado, de ver um vídeo no YouTube, algum trecho de uma série que você já conhece e vê-la por umas 3 vezes. Bem, aqui você vai focar o quê? Vocabulário, você vai ver também entonação, você vai perceber também diferentes sotaques, vai prestando atenção na pronúncia. Então, tem outras nuances que você está realmente mais atento. Eu, particularmente, quando era muito novo, quando eu morava fora, eu assistia muita TV. E na TV, naquela época, enfim, já existe isso, mas naquela época já tinha o closed caption, que seria basicamente quando tem o letreiro, ele aparece automaticamente do que está sendo dito no vídeo. Então, isso também me auxiliou muito nesse processo do que seria um listening ativo, quando eu prestava atenção assim nos desenhos animados, ou até mesmo nos canais de tempo que eu adorava assistir de pequeno. Então, tudo isso muito, muito corroborou. E também o listening passivo, que é quando você escuta em inglês, mas você está fazendo outra coisa. Então, você não está necessariamente ali toda hora, 100% focado naquilo, está tudo bem. Você não tem que estar ali como se estivesse estudando, porque, de certa forma, o processo de aquisição de uma língua, ele se dá em inúmeras etapas. E o listening passivo, ele também é muito útil. Então, o foco aqui não é você entender tudo ou ficar focando realmente em todas essas nuances, mas vai acostumar o cérebro com alguns sons. Ele pega uma parte, falou, nossa, é verdade. Alguma palavra que você já conhece, a pessoa disse em outro contexto. Você, nossa, não tinha parado para pensar que dá para usar nesse contexto. Às vezes tem alguns sons, você vai notando que tem uma cadência, uma musicalidade do idioma que é própria do inglês, que o português tem a sua, o espanhol tem a sua, e assim por diante. Então isso também ajuda muito, tá? Pensa que é como você banhar a sua mente assim, no idioma. Realmente você vai e entra, né? Você fica absorto naquilo. E também, uma outra prática muito, muito importante é treinar o seu speaking, ou seja, a sua fala, para melhorar a sua escuta, né? O seu listening. Então, pensa que quando você pratica a fala, você se obriga a organizar as ideias em inglês, você treina o seu ouvido para responder o que o outro está dizendo, e também se expõe o idioma de forma mais natural e interativa. Então, pensa que, mesmo que você esteja falando sozinho, em qualquer contexto que seja, tá ok para organizar as ideias, mas também tá praticando. E no fim das contas, quando você fala, você se ouve. Você também está praticando o que seria o listening. E, obviamente, uma coisa melhora a outra, porque na prática, na vida real, o que você quer falar.
Então, assim, isso também já faz você alavancar a sua fala. Então, dê uma de louco, fala sozinho em casa mesmo, tá? E não. Vai sim falar sozinho, tá? Vamos pegar assim, para treinar a conversação, você vai pensar assim, gente, como é que eu vou treinar agora para falar, mesmo se eu não tô viajando, não conheço nenhum estrangeiro, não conheço ninguém. Enfim, não, vamos pensar que você vai criar todos os mecanismos para dizer não na sua cabeça. Então vamos tirar, vamos colocar soluções. Então assim, falar sozinho inglês durante o dia, por que não? Vai descrevendo o que você está fazendo. Sei lá, eu tenho um hábito, papo de maluco. Eu vou ao mercado, por exemplo, eu vou lendo as coisas para treinar. O francês é uma língua que eu treino menos, que eu falo menos pela prática do dia a dia. Então eu vou ao mercado, eu vou lá e começo a falar comigo mesmo os preços em francês. Enfim, ou alguma coisa, quero isso, aquilo. Eu falo em voz alta para mim mesmo. Papo de louco, tudo bem, ajuda, tá? Então, eu tô aqui. Então, essas práticas, por mais podem parecer bestas, você tá ali, querendo ou não, naturalizando a língua na tua vida. Você pode gravar áudios no seu celular sobre o tema do seu dia e ouvir depois. Gente, o que é isso? Você pode criar um grupo de WhatsApp para você mesmo. Vai lá e mande seus áudios para você mesmo, converse com você mesmo. Veja essa evolução. Eu, quando era pequeno com inglês, eu gravava minha voz em fita cassete, obviamente que eu sou dessa época, né? Então, anos 90. Então, e tinha, não sei onde é que estão essas fitas hoje em dia, mas na época era uma maneira de eu poder falar e depois me ouvir, ver como é que eu estava replicando aqueles sons. Era também uma prática, tanto de listening, mas também de speaking, né? Porque no fim das contas eu estava falando para ter aquela gravação e posteriormente me ouvia. Me ajudou muito também. Você pode combinar com um amigo para trocar áudios em inglês no WhatsApp. Então, seja um amigo de fora ou um amigo daqui que saiba inglês ou que também esteja aprendendo. Não tem problema. No fim das contas, mas essa pessoa não sabe tão bem inglês. Está tudo certo. No fim das contas, vocês estão ali, vocês estão exercitando o conhecimento. No fim das contas, você não tem que estar com toda hora com alguém que saiba, que seja proficiente do inglês. Então, ter essa prática também ajuda. Você pode fazer apresentações curtas sobre temas que você gosta e pode gravar-se. Ou até mesmo, se for pensar assim, ok, não quero ficar me gravando toda hora. Só faça, fale sobre o tema, não precisa criar todo um cenário aqui. Só fala, eu vou falar sobre esse tema que eu conheço tão bem, trabalho com isso, vou tentar falar isso agora em inglês. E fala para você mesmo, vai ensaiando, tá? Você pode ter uma ocasião para isso, mas você pode fazer a ocasião simplesmente com você mesmo, você não precisa ter um evento, né? Ou até mesmo procurar grupos ou cursos com foco em conversação, que ajuda muito, obviamente. Aqui, dentro da própria hashtag, dentro do nosso curso, a gente inclui muita conversação, tanto em grupo, quanto individual, quanto o Hashbot, porque a gente sabe quão importante isso é no seu processo. Então, lembrando, tenha foco e tenha paciência. Então, dicas práticas. Cria um cronograma simples. 30 minutos por dia já faz uma diferença. 15 minutos já faz diferença. Tá? Então, pratique. Pega ali 10 minutinhos. Não tem... Pega a rotina para o teu trabalho. Então, nesses 10 minutos eu vou começar a ouvir um podcast X. Ou eu vou começar a treinar aquela canção que eu tanto gosto. Vai e coloca aquilo parte da sua rotina. Pronto. Ou combine formas diferentes de exposição. Pega séries, pega música, pegue podcast, vídeo curto, tanto no YouTube, Instagram, não importa, outras redes. Varie os temas, tá? Então pegue assim, sotaques distintos, formatos distintos, vê as pessoas interagindo num diálogo. Então por isso, legal de série, que é tipo esses sitcoms da vida, que tem as pessoas interagindo, então tem diálogos. Quando você tem um vídeo mais expositivo de alguém, de um gringo falando, é como às vezes talvez seja como ela falaria no dia a dia, mas pode ser também como ele seria se apresentando, ou ele também pode ser que ele esteja falando de uma maneira um pouco mais formal, e tá tudo bem. Então o importante é você ter essas exposições distintas. E foca de verdade quando você estiver praticando a escuta ativa, né? Porque no fim das contas você está ali, você está treinando. Então, tira as distrações, então não coloca outras coisas para fazer. Foca naquilo, foca nos sons, coloca um fone de ouvido, se for o caso, mas foque, tá? Isso é fundamental. Dito isso, já coloquem nos comentários qual vídeo vocês vão assistir aqui, até mesmo para poder ajudar as demais pessoas. E vocês terem aqui já de acesso fácil. Vamos compartilhar, porque no fim das contas todo mundo tá aqui no mesmo barco. Não esqueça de deixar teu like, seguir aqui o canal para receber vídeos semanalmente e nos vemos na próxima aula.